Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje mais um dia, de leitura bíblica. Hoje a meditação é em Mateus 19 e 20. Hoje é o dia 9 de 90 dias de leitura do Novo Testamento. Mateus capítulo 19, do versículo 1 até o 15, vai tratar acerca do casamento e divórcio. Os fariseus perguntaram a respeito do casamento porque essa era uma questão explosiva, muito comentada na época, e eles queriam que Cristo se comprometesse e assim o povo ficaria contra Cristo. Os seguidores do Rabi Hillel interpretaram que Deuteronômio 24, versículo 1, significava que o homem pode divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo. Já os seguidores do Rabi Shammai atêm-se a uma interpretação mais rigorosa de que o casamento só pode ser desfeito por causa de adultério. Jesus foi além dos rabis e até da lei, pois ele lembrou as pessoas da lei original de casamento instituído por Deus no Éden. Essa passagem, ela discute 3 leis de casamento. A primeira lei é a lei edênica original. Jesus fala sobre isso no versículo 4, 5 e 6, uma referência às passagens de Gênesis 1, 27 a 28, capítulo 2, 18 a 25. Deus instituiu o casamento no Éden muito antes da lei. A Bíblia mostra pelo menos 4 objetivos para o casamento. Primeiro, continuar a raça humana, Gênesis 1 e 28. Segundo, prover companhia e alegria, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Terceiro, evitar a fornicação, está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 até o 6. E quarto, mostrar o relacionamento entre Cristo e a Igreja, Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. O propósito original de Deus, ao instituir o casamento, era que o homem podia casar-se com uma mulher apenas, e apenas a morte quebraria essa união. Então, esse era o propósito original de Deus para o casamento. O homem casar-se apenas com uma mulher. Então, Deus ele instituiu o casamento monogâmico, e o que poderia separar ou quebrar essa união era apenas a morte. Paulo vai discutir esse assunto também em Romanos capítulo 7, versículo 1 até o 3. Bom, a segunda discussão aqui com relação ao casamento é a lei mosaica temporária. Tá? Jesus fala sobre isso no versículo 7 e 8 de Mateus 19, e é uma referência ali a Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 até o 4. Moisés não ordenou o divórcio. Cristo disse que Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. Está no versículo 8 de Mateus 19. Moisés ordenou que se desse à mulher divorciada a carta de divórcio. Primeiro, para protegê-la, e segundo, para tornar mais difícil que o homem resolvesse se separar da sua mulher no calor da emoção. A mulher estava proibida, isso no tempo da lei, na lei mosaica, a mulher estava proibida de voltar para o seu primeiro marido, mas podia casar-se com outro homem desde que estivesse em mãos com o termo ou a carta de divórcio. A expressão que aparece no texto, coisa indecente, é assunto de nudez, ou seja, sugere imoralidade sexual por parte da mulher. Isso é citado também em Levítico capítulo 18. A lei do divórcio era temporária e aplicava-se a Israel. Então a lei mosaica era temporária, portanto a lei do divórcio era temporária
e se aplicava a Israel. Não era uma lei permanente e não era para todas as pessoas de todas as nações. Era algo exclusivo dado por Deus para Israel. A lei de Cristo para o casamento. Mateus 19, versículo 9 até o 12. Cristo deixa claro que o divórcio é permitido apenas em um caso, quando houver relações sexuais ilícitas. Isso é um pecado contra o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 até o 18. E por isso é pecado contra a união matrimonial, uma união que é física, além de ser uma união também emocional, união de almas, espiritual e etc. Mas é uma união física. A Bíblia usa a expressão relações sexuais ilícitas para se referir a vários pecados sexuais. Jesus afirma que o divórcio, por qualquer outra razão, torna o cônjuge culpado de adultério se voltar a casar-se. Assim, há apenas dois motivos físicos que permitem a dissolução do casamento. Primeiro, a morte. Segundo, o adultério. Então, Cristo deixa bem claro aqui que há apenas uma possibilidade aceita por Deus para o divórcio, que é o adultério. A gente sabe que nos dias de hoje há muitas pessoas divorciadas que casaram novamente e, se ao ouvirem essa palavra se sentirem culpadas, o que se deve fazer? Peça perdão a Deus, reconheça seu erro e, a partir daí, comece uma nova vida com Cristo, entendendo que você errou, cometeu um erro lá no passado, pediu perdão diante do Senhor e que esse erro você vai lutar, você vai se esforçar para não cometê-lo mais, ok? Então vamos aqui para o versículo 16 até o 30 de Mateus 19, que fala sobre bens e salvação. Essa passagem gira em torno de 5 perguntas e das respostas de Cristo. Aqui é um jovem que se apresenta até Jesus, esse é o pano de fundo da história, e ele diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo? E Jesus disse: cumpra os mandamentos. Ele disse: eu cumpro desde a minha mocidade. Aí Jesus fala para ele: então vai lá, vende o que você tem e dá aos pobres. Ele entristeceu-se com essa palavra e foi embora. Jesus quis mostrar para ele que ele era uma pessoa avarenta, que ele não amava a Deus mais do que as suas riquezas. Então, temos aqui 5 perguntas e as respostas de Cristo. A primeira pergunta daquele jovem é: mestre, que farei eu de bom? Versículo 16 e 17 de Mateus 19. Aí o texto diz, Jesus fala assim: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, que é Deus. Então a resposta de Jesus pretendia enfatizar o quê? A sua divindade. Ele queria dizer o seguinte com essa resposta: ou eu sou bom, ou eu não sou Deus. Então aqui está enfatizando o quê? A divindade de Jesus. Então ele queria que o jovem percebesse que ele não estava falando apenas com um rabi, um mestre, mas que estava falando com o próprio Deus. Versículo 18 e 19, quando Jesus fala para ele guardar os mandamentos, há aqui uma pergunta: quais? Cristo disse-lhe que ele guardasse a lei não porque ela salva, mas porque ela conduz até Cristo. Então, quando Jesus leva ele a pensar sobre os mandamentos, Jesus está querendo dizer para ele: se você guarda os mandamentos, guarda a lei, guarda as escrituras sagradas, você deveria saber que todas essas coisas conduzem até a mim, o Messias. Versículo 20 até o 22 tem uma outra pergunta: o que me falta ainda? A riqueza daquele jovem era a sua divindade, mas ele não reconhecia isso. Por isso que Jesus disse para ele: vai,
vende tudo que você tem e dê aos pobres. Essa era uma forma de Jesus entender fazer entender que ele estava colocando a riqueza acima de Deus. E Jesus aqui não está condicionando a salvação à venda de bens e doação aos pobres. Ele só estava querendo mostrar que esse mandamento era o problema real daquele jovem, ele era ganancioso. Então, infelizmente, aquele jovem rico não confessou seu pecado, nem mudou sua mente, foi embora triste e foi embora sem a salvação. Diante dessa situação, versículo 23 até o 26, nós temos ali outra pergunta, que é da parte dos discípulos. Quem pode ser salvo? Porque naquela época o judaísmo associava a riqueza com bênçãos, associava a riqueza, até muitas vezes com a própria salvação. Então, em Marcos capítulo 10, versículo 24, lá mostra que os ricos têm dificuldade em serem salvos, porque eles colocam muita confiança em suas posses. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 até o 10, adverte com relação a isso, Não com relação a ser rico. Ser rico não é o problema. É o amor à riqueza, fazer da riqueza a sua divindade, o seu Senhor. E a última pergunta dessa sessão está entre o versículo 27 e 30, que é a seguinte: que será, pois, de nós? Pedro fez essa pergunta porque ele estava apontando uma questão de autossacrifício. Nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Aquele jovem lá, ele foi embora, não foi salvo. O que vai ser de nós então? Então ali era uma questão de que eles estavam cometendo um autossacrifício, Jesus primeiro falou para eles que eles seriam recompensados e na era do reino de Deus teriam uma recompensa ainda maior. E aqui fica claro que Jesus quer demonstrar para eles qual é o motivo pelo qual servimos o Senhor. É por recompensas prometidas? Então devemos examinar o nosso coração. Porque o maior motivo para nós servirmos ao Senhor não pode ser por recompensas. O maior motivo para nós servirmos ao Senhor, nossa devoção a Ele, deve ser por amarmos a Ele e sermos gratos por tudo o que Ele fez e tem feito por nós. Vamos para Mateus capítulo 20. Aqui nós temos uma parábola e os eventos que seguem, nasceram do encontro com o jovem rico, lá do capítulo anterior. Então a parábola é a explicação de que Cristo apresenta sua afirmação paradoxal acerca dos primeiros e dos últimos. Então vamos observar aqui a parábola da vinha, capítulo 20, versículo 1 até o 16. Então o cenário, que gerou aqui essa parábola. O jovem rico recusa-se a desistir de seus bens e seguir a Cristo. E o Senhor adverte seus discípulos dos perigos do amor ao dinheiro. Pedro diz que ele e os amigos largaram tudo para segui-lo e pergunta corajosamente: que será, pois, de nós? Então a pergunta revela um motivo errôneo. Ele servia a Cristo pelo que conseguiria, não por lealdade e amor. Então Jesus adverte-os de que alguns, que aos olhos dos homens eram os primeiros, seriam os últimos na avaliação final. E outros, que os discípulos achavam que eram os últimos, seriam os primeiros. Então qual que é o sentido dessa parábola? Então a parábola não é sobre salvação, mas sobre serviço. O denário não representa a salvação, porque a salvação não acontece por meio de obras, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Jesus não tem em mente a recompensa pelo serviço. Se o denário representa a recompensa, então Deus não é justo, pois todos os trabalhadores receberam a mesma recompensa. Então, se ligarmos Mateus 20, versículo 10,
com a recompensa de Pedro em Mateus 19, versículo 27, nós temos a lição aqui dessa parábola. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Não era isso que Pedro pensava? Ele disse: nós deixamos tudo, que será pois de nós? Então ele pensava consigo mesmo: com certeza receberemos mais. Jesus ensinou-lhes que Deus tem o direito de fazer o que lhe agrada com seus servos. Então o sentido dessa parábola é que a vontade de Deus está acima da nossa vontade e que Deus pode exercer a sua vontade absoluta sobre nós, porque nós somos os seus servos, então ele tem direito sobre nós. Isaías fala sobre isso, quando ele fala ali do barro e do oleiro. Ele diz que o barro não pode dizer ao seu senhor o que ele tem que fazer. O barro tem que se render à vontade do seu senhor e aceitar o que o Senhor tem para ele. Continuando aqui, nós temos aqui acerca do viver. Essa parábola lembra-nos que devemos servir a Cristo por amor e lealdade, não apenas pela recompensa. Por quê? Porque nós amamos o Senhor. Se o amamos, devemos servi-lo independentemente de qualquer coisa. Caminhando aqui para o final, versículo 17 até o 28, a súplica por glória. Nós temos aqui um pedido um tanto estranho, A mãe de Tiago e João chega até em Jesus e pede para Jesus ceder o assento da direita ou da esquerda para os seus filhos quando ele estiver em seu reino. Jesus diz que isso não é possível, isso não compete a ele, é somente ao Pai, e pergunta para para Tiago e João se eles estavam dispostos a beberem do cálice que ele beberia. Eles falaram que sim, mas não tinha ideia do que Jesus estava falando. Jesus estava falando de que o cálice que ele ia beber eram os sofrimentos que antecederiam a sua morte e até os sofrimentos, que iam além dos sofrimentos físicos. Então, muitas vezes nós pedimos coisas sem sabermos o que estamos pedindo. Temos que ter muito cuidado com os nossos pedidos, nossas solicitações, porque nem sempre elas são justas e são benéficas para nós mesmos. E encerrando, nós temos aqui do versículo 29 até o 34, o milagre da cura, lá em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52, diz que era apenas um cego. Aqui em Mateus capítulo 20, 29 a 34, afirma que eram dois. Então é provável que Bartimeu, foi mencionado lá em Marcos, fosse o mais conhecido dos dois, e seja o que tomou a iniciativa de ir até Jesus. Mas, de fato, os textos são complementares, eles não estão em desacordo um com o outro. Apenas um evangelista, que é Marcos, quis evidenciar a história de Bartimeu. Mas Mateus deixa bem claro que Jesus não curou apenas um cego, mas nessa ocasião ele curou a dois cegos, o Bartimeu e mais um que nós não temos o nome. Então o toque de Jesus curou-os e ficou claro também uma mudança de vida uma mudança de vida daqueles homens pelo fato de, a partir daquele momento, passarem a seguir a Jesus. Esse é o verdadeiro sentido, do encontro com Cristo, porque não adianta ao homem ser curado de uma doença física e continuar no pecado. Aqui nós temos duas pessoas, dois cegos curados de suas cegueiras, mas houve uma mudança interior também neles, o que é demonstrado pelo fato deles passarem a seguir a Jesus. Bom, termina aqui então a nossa meditação. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.